Primeira forma criativa e online, na minha visão, né, na minha opinião, dê uma aula de vendas. Você deve estar achando estranho isso, não deve ter entendido nada o que é, como assim dar uma aula de vendas. Você não vai ensinar, tá, as pessoas a venderem, não é isso. Você não vai falar de vendas, tal. A venda que eu falo aqui, você vai vender o seu produto, seu serviço, seu projeto. Só que você vai vender isso através de uma aula online, tá, de algum conteúdo específico. Tá? Então, vou explicar aqui mais ou menos a estrutura de como é que você faz uma aula online de vendas, tá? Que é a primeira estratégia criativa que você pode fazer. Primeiro, pense aí, né? Defina o primeiro passo. Você defina qual produto, qual serviço, qual projeto que você, consultora, vai querer vender. Você quer vender um projeto de implantação de gestão de riscos. Você quer vender um projeto de reorganização do fluxo de caixa da empresa. Você quer vender um projeto de criação, eu não sei se se fala criação, de planejamento estratégico. Tá? Você define qual produto, serviço ou projeto que você quer vender. Definido isso, você precisa ter clareza, você precisa conhecer ou saber quem é o público-alvo que você quer, né, que você quer atingir para esse projeto. Por exemplo, você decidiu que você quer vender o projeto de reorganização do fluxo de caixa de microempresas, pequenas empresas. Quem é o seu público-alvo? São os donos das pequenas empresas? São os gerentes financeiros das pequenas empresas? Quem é esse gerente financeiro? Qual o tamanho exato da empresa? Então, defina o produto, aí defina o público que você quer atingir. É bom ter muito claro isso, saber quem que você quer, porque você vai atrair essas pessoas. Você tem que chegar nelas, né? Tem que avisá-las, tem que mostrar para elas. Vou mostrar como da sua aula, né? Então, o que você quer vender? O que você quer vender? Para quem que você quer vender? Terceiro passo, estude bem o seu público-alvo, né? A gente chama de avatar no meio digital. Eu tenho nas minhas redes vários materiais que eu falo sobre o que é avatar, né? Se você nunca ouviu falar, ele é o seu personagem, né? É o perfil do seu cliente ideal. Então, você precisa estudar o seu público para saber exatamente a dor dele, né? A gente fala dor, mas posso traduzir aqui como problema. Quais que são os problemas que o seu avatar tem, né? Que o seu público, aquelas pessoas que você quer atrair para mostrar aí a sua aula, o que eles têm de problema. Vamos lá, seguindo o exemplo, né? Você define o que quer vender um projeto de reorganização do fluxo de caixa, por exemplo, né? Que é um projeto que a sua consultoria faz. Você quer atingir os donos das pequenas empresas, médias empresas, né, que de repente estejam com muito problema financeiro por fluxo de caixa, tá? E o seu avatar é justamente esses donos, né, esses donos de empresa. Você estudou o perfil dessas pessoas, né, desse avatar seu, que são os donos das empresas, e você viu lá, relacionou todos os problemas que ele tem. Digamos que um dos problemas é justamente não entender de financeiro, não ter conhecimento de financeiro, não saber fazer minimamente um controle financeiro, né, de que dirá fluxo de caixa. Então, essa é uma dor que ele tem. Tá? Então, essa dor você vai pegar, quarto passo, depois de escolher o seu projeto, né, que você vai vender, depois de escolher o público-alvo que você quer atingir, conhecer essas pessoas que você quer atingir, saber quais que são os problemas delas. Você vai escolher um desses problemas. Nesse caso aqui eu te trouxe o exemplo que o problema dele, fictício aqui, é que ele não conhece, não faz e não sabe como fazer controle financeiro, tá? Então, você vai escolher este problema dele. Escolhido esse problema, você vai, quinto passo, preparar uma aula de verdade, tá? Não é encheção de linguiça, não é diquinhas básicas de 2 minutos. Você vai preparar uma aula de conteúdo sobre, não é sobre, né? Para ajudar esse seu
avatar com esse problema que ele tem, ou com esse problema que você escolheu. O problema dele é que ele não conhece, não sabe nada. Você pode preparar uma aula, por exemplo, de como construir, como elaborar um fluxo de caixa para a sua empresa do zero, né? Então, na aula você vai ensinar exatamente isso. A pessoa não sabe nada, você vai dar lá os princípios básicos, né, de fluxo de caixa, os conceitos, vai mostrar para ele, pode fazer uma aula até na tela mostrando o Excel, como é que ele abre o Excel, como é que ele monta um fluxo de caixa básico e vai fazer essa aula de conteúdo. O mais importante daqui é você dar uma aula de conteúdo que vai educar, vai ensinar ele, vai ensinar o seu avatar em alguma coisa e que vai resolver, pelo menos momentaneamente ou mais e de imediato, esse problema, né, essa dor que ele tem. Então, faça essa aula, elabore uma aula com base na dor do seu avatar. Depois que você fez esses primeiros passos, então, você vai marcar uma data, né, e preparar uma infraestrutura básica para fazer essa aula. Como que acontece isso? Você não precisa gastar nenhum real para isso. Você pode dar uma aula via YouTube, cria um canal, se você ainda não tem um canal, cria um canal, faz os testes lá no YouTube Studio, tem como você fazer uma transmissão ao vivo, tá? Então aberta para as pessoas. Você simplesmente tem que criar um evento lá, vai criar uma data específica para dar esta aula online. Então aí os títulos você pode escolher qualquer título que você ache interessante, chamativo para a sua aula, né? Pode chamar de Masterclass, classe exclusiva, aula, web aula, como fazer um fluxo de caixa do zero, tal, para pessoas, nananana. Você tem aí uma criatividade, não tem problema, pode pensar de acordo com o seu, né, o seu público, a sua área, seu segmento. Então você marca uma data para sua aula, prepara a infraestrutura, ou seja, também não esqueça, você vai usar slides, vai usar um exemplo que eu dei aqui do Excel, vai mostrar um software, né, que você utiliza. Enfim, prepara essa infraestrutura básica, deixe preparado, crie um evento no YouTube e você vai fazer uma aula via YouTube aberto para o público, ok? Beleza, até aqui acho que tá bem, tá claro, né? As aulas. Qual que é o próximo passo? Depois que tiver tudo pronto, você vai divulgar a sua aula, tá? Vai divulgar para todos os seus contatos, seus clientes, seus potenciais clientes, sua audiência, nas suas redes sociais, você vai divulgar essa aula. Claro que com o objetivo de atingir o seu avatar, ou seja, no nosso exemplo é os donos das pequenas empresas, ou pode ser os gerentes das pequenas empresas, ou qualquer outro avatar que você aí que está me assistindo desenhou e quer atingir, né? Então, como eu estou dando um exemplo específico aqui para ficar mais fácil, o nosso exemplo são os donos das pequenas, micro, médias empresas aí para você vender um projeto de consultoria financeira, né? Mais especificamente fluxo de caixa. Então, você vai divulgar isto, né? Vai postar em todas as redes sociais, vai mandar para sua base de contatos que você tenha, se você tem base via WhatsApp, vai mandar o WhatsApp, faz uma arte básica e divulga a sua aula para o dia X, né? Prepare as pessoas, atraia as pessoas, esse seu público, para assistir essa sua aula, né? Que vai ser uma aula online e gratuita, que vai realmente entregar um conteúdo de valor, em que ela vai aprender algo, que ela vai sair daquela aula e vai poder aplicar imediatamente o que for ensinado por você, tá? Então essa é a essência dessa aula que você vai dar. E por último aqui, o último passo, depois de tudo isso que você fez, chega o dia da aula, você realmente vai lá na aula, as pessoas vão estar lá assistindo, você vai agradecer todo mundo, vai repetir ali no início qual que é o objetivo da aula, o que se vai ensinar nessa aula,
repete o seu título, né? Reforça lá os benefícios que a pessoa vai ter assistindo a sua aula. Aí você entra no conteúdo, pode contar um pouco da sua história antes do conteúdo, né? Pode contar um pouco da sua história, da história da sua empresa, porque pode ser que chegou ali muitas pessoas que nunca te viram, então cria essa conexão, né, com o seu público, conte uma história para as pessoas aprenderem um pouco, se conectarem com você, com a sua empresa. Depois da história você entra no conteúdo, dá o seu conteúdo como se estivesse dando um módulo pago de algum curso, de alguma coisa, dê uma aula, ensine a sua audiência. Depois que você der a sua aula, aí sim você faz a sua oferta do seu produto. Quer vender um projeto? Terminou a aula, convida as pessoas. Vamos dar um passo a mais agora. Sei que a sua empresa talvez esteja precisando disso. Eu tenho aqui, nós temos aqui na empresa projetos X, Y, Z que a gente faz com as empresas. Eu gostaria de saber que quem gostaria de dar um passo com a gente e tal e tal. Aí você, nessa parte da oferta, você vai mostrar o seu produto, vai falar de preço, vai convidar. É essencial que você convide as pessoas para dar um passo a mais. Como os projetos são produtos de negociação, às vezes um pouco mais complexa, né? Tem valores altos. Você pode convidar a pessoa para preencher uma aplicação, né? Lá botar todos os dados para você analisar com calma e vocês continuarem uma negociação aí depois dessa aula. O que é mais importante disso tudo? Você está entregando, né, gerando valor para as pessoas primeiro, bastante valor, para depois fazer a sua oferta. Então, por que uma aula dá tão certo, né? Você atrai pessoas, às vezes pessoas que já conhecem você, sua empresa, outras que não conhecem. Você, digamos que amorna um pouco nessa relação fria, dando conteúdo, interage, ensina, educa as pessoas, gera valor e depois você também nas aulas você traz ela a consciência, né, do que ela precisa, talvez do problema que ela tem, que ela às vezes não tinha parado para pensar e que você tem a solução para ela e ali você oferta. Ok? Então vou repetir os passos aqui para ficar fáceis. Você vai, primeira forma online criativa de conquistar clientes de consultoria é dar uma aula de vendas. Como que você faz isso na prática? Você vai definir qual produto, projeto ou serviço que você quer vender, ter clareza sobre qual o público-alvo que você quer atingir, ou seja, o público que precisa desse produto, né? Número 3, estude esse seu público, conheça muito bem ele, saiba quais que são as dores, os problemas desse seu público. Com base nessas dores, você escolhe uma e pensa num conteúdo, numa aula que você pode dar para essa pessoa para que ela resolva esse problema dela, né? Nem que seja esse problema momentâneo, que ela resolva momentaneamente ou mais de imediato ela consiga resolver esse problema dela. Então, depois que você escolheu essa dor, você vai preparar uma aula de verdade, com conteúdo, vai gerar valor para ela e vai preparar materiais, enfim, da forma que você quiser e vai ensinar o seu avatar nessa aula para que ele possa realmente aplicar na vida dele e resolver esses problemas dele. Você vai marcar uma data, vai preparar a infraestrutura básica, canal no YouTube, vai marcar lá um dia para fazer uma transmissão, vai preparar os slides, etc. Vai divulgar a sua aula para todas as formas que você conhece, nas redes sociais, vai pedir para os parceiros divulgarem essa aula que você quer atrair o seu avatar, atrair o seu público para a sua aula. E no dia você vai fazer a sua aula, vai dar o conteúdo, vai ensinar as pessoas, vai educar as pessoas e no final vai fazer a oferta do seu produto aí que você escolheu para vender, ok? Muito bem, acho que essa forma ela é muito utilizada, assim, cada vez mais no meio digital. Eu espero que você possa se familiarizar, né, com essa forma, possa fazer um teste, tá? Faça um teste
Não custa nada, como eu disse, isso aqui tudo você pode fazer de forma gratuita, ok?